palavra de Deus em Salmos capítulo 27, verso número 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Diga, todos os dias. Todos os dias. Nós temos um período aqui na nossa igreja, que é o período do semeando, que nós passamos aqui, na verdade acabam sendo 14 dias, né? Porque envolve os 2 domingos, e nós passamos todos os dias aqui na igreja, né? Quem aqui já participou da juventude aqui do semeando? Isso. E nós ficamos aqui dias após dias, e eu costumo sempre falar com a minha esposa, falo bem assim, cara, que tempo bom, que legal, todos os dias e tal. Cansa muitas vezes o nosso corpo físico, mas quando acaba a gente fica com saudade. E o que o salmista Davi está dizendo aqui é que uma coisa ele pede, uma coisa ele busca. Nesse texto existe um clamor e um compromisso. E o que eu quero conversar com você nessa noite, para nós podermos continuar dando passos fortes nessa nova estação que nós estamos vivendo como Juventude Salt, o tema é mergulhado na presença. Mergulhar na presença não se trata de algo involuntário, não se trata de algo que acontece por acaso, mas é uma decisão. Diga comigo, decisão. Diga, decisão. Uma decisão firme, algo que você precisa realmente renunciar muitas coisas para começar a mergulhar na presença. Eu sei que nós temos muitas pessoas aqui pela primeira vez na nossa casa, sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade, mas eu não posso deixar de falar de 4 dias que nós vivemos aqui no período do Carnaval. Para você que não sabe, nós temos uma conferência aqui da juventude no período do Carnaval, uma conferência totalmente imersiva, que nós ficamos aqui 4 dias, de sábado até terça-feira, e dessa vez foi bastante coisa, não foi? Nós tivemos mais de 12 plenárias com ministração de louvor, com palavras, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, todos que estavam aqui nesses dias, tomaram decisões e assumiram compromissos com o Senhor, e tomaram decisões de mudar a rota da vida e começar a viver algo muito mais profundo com o Senhor, mergulhado na presença. Porque eu quero dizer algo logo no início para você, não adianta nada você ser alguém que vem à igreja, mas não mergulhe na presença do Senhor. Que não seja mergulhado na essência em buscar a Deus. Você está me entendendo aqui? Você está comigo? Davi era um homem apaixonado pela presença. Era um homem mergulhado, tão apaixonado, que lá em Atos, capítulo 13, se eu não me engano, no verso número 22, o Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração dele. Eu quero declarar que neste lugar existem jovens e adolescentes que são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pastor, mas isso não é impossível? Não, pelo contrário. Davi era homem assim como eu e como você. Mas ele tomou uma decisão. Ele não só fez um pedido, mas ele fez um compromisso. Ele não só clamou, Senhor, eu peço, mas ele fala o quê? Eu vou buscar. Diga assim, então eu vou pedir. É a mesma igreja ainda? É a mesma juventude? Nós ficamos quanto tempo fora? Vocês estão envergonhados porque tem gente de fora? Não, pastor, porque tem um pessoal de fora e a gente não pode gritar. Pode gritar, pode berrar, pode pular, pode empurrar o outro, não tem problema. Vamos fazer a bagunça que vocês fazem. Uma coisa é eu pedir, diga, pedir e vou buscar. Porque não adianta você pedir deitado na sua cama, fazendo nada. Tem gente, de repente, que pensa, porque eu quero emprego. Pastor, estou desempregado faz mais de meses, pastor. E aí, o que você está fazendo? Pastor, estou esperando em casa. Estou lá em casa, eu acordo, oro o Senhor pedindo uma porta de emprego, almoço, agradeço pela comida, de tarde eu tiro um descanso, porque eu comi na hora do almoço, de noite eu janto, e vou dormir de novo. Mas o que você está fazendo? Nada. Tem que fazer alguma coisa. Davi não estava falando para assim, vem presença. Não, ele estava falando assim, eu quero, eu peço, eu clamo ao Senhor que eu possa ficar neste lugar, mas eu também me comprometo que eu vou buscar isso.
O seu compromisso nesse ano de 2025 tem que ser: eu vou buscar ao Senhor incessantemente. Mas quando tiver na dificuldade, aí que você tem que buscar mais ainda. E quando tiver na bonança, aí que você tem que continuar buscando. Muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes, quando nós estamos no bem bom, as coisas estão fáceis na nossa vida, nós não buscamos Deus. Agora, quando a coisa aperta, a gente começa a buscar, a gente começa... eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor todos os dias. Você cantou isso aqui, logo no início. Eu preciso te sentir todos os dias. Alice falou algo interessante que a gente muitas vezes não vê, não entende ou não vê a força das coisas que a gente canta. E você canta e declara coisas muito fortes. Nós fazemos isso. Isso é muito importante. Você está comigo ainda, gente? Mas, no texto, Davi cita habitar na casa do Senhor e buscar orientação no templo. Mas nós trazemos para a realidade de hoje. A presença, ela não está restringida apenas a este lugar físico que está aqui. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo que está em vocês, o qual receberam a Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Isso é muito lindo. Vira para o seu irmão e fala assim: você não é de você mesmo, mano. Você é de Deus, velho. Eu não sei se você entende o privilégio e a responsabilidade, porque mora um Deus dentro de você. Tem um leão que ruge dentro de você. Por isso que quando você busca o Senhor, quando você está mergulhado na presença, você não vive uma vida monótona, uma vida cansativa, uma vida enfadonha, uma vida chata. Pelo contrário. Quem diz que viver com Deus, ser crente é ser chato, pelo amor de Deus, é a melhor coisa que tem. Nós estamos de férias, o nosso trabalho é a igreja. Nós trabalhamos aqui, somos integrais. Mas em nenhum momento a gente parava de falar de igreja, de Deus. E nós estamos com saudade daqui. Por quê, pastor? Porque viver a vida cristã não é algo chato para quem é mergulhado na presença. Então você não está vivendo uma fase complicada. Pastor, porque eu estou muito novo, tal, aquilo outro. Vou pegar o exemplo da pessoa que está cantando aqui para nós, nos abençoando hoje. Ela tem 17 anos. Eu não sei se você sabia. Entendeu? Se nós tivéssemos hoje, pastor Agal, nas duas faixas etárias, para você que não sabe, nós temos Salt Up e Salt Pulse, ela nem poderia estar aqui no templo. Ela estaria lá no Salt Pulse. É adolescente. É para você, adolescente, saber que Deus quer te usar também. Não é por causa da idade. Deus quer te usar. O próprio salmista Davi, ele era um adolescente quando foi ungido rei. Você é príncipe e princesa do Senhor. Olha para mim, principalmente você que é do Pulse. Quem aqui tem menos de 18 anos? Balança a mão. Só quem tem menos de 18, não mente não. Isso, fica a mão levantada. Não é hora, receba isso em nome de Deus do seu pastor, de você ficar pensando: com quem que eu vou namorar? Com quem que eu vou beijar? Será que fulano vai me levar no Outback? Será que fulano vai me dar um presente de segunda? Brincadeiras internas. Sabe o que é a hora de você fazer, abençoado? Estudar, se preparar e ser um referencial aonde você estiver, em nome de Jesus. Por quê? Porque você tem atributos que a gente vai ficando mais velho, não tem mais. Você pode dormir tarde e acordar cedo. Agora procura alguém que já passou dos 30 anos. Se eu falar bem assim: levanta da cadeira agora, ele já levanta e já bota a mão aqui, ó. Ou no joelho. Às vezes deu uns 25 e já está assim, ó. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela tá convertida agora. Mas antes ela chegava, e ela tinha, quantos anos ela tinha quando chegou na equipe? 17, né? 17 anos. Ela chegava: estou com várias dores de enxaqueca nas minhas costas, tal. Eu falei bem assim: pelo amor de Deus, repreende esse filho de velho na sua vida. Então, você tem que entender, voltando aqui, o privilégio e a responsabilidade que você tem, porque você é alguém que é mergulhado na presença, amém?
Se você não é, Deus vai fazer com você hoje. Se ele não te pegar na reta, ele te pega na esquina, não tem problema. Você é dele, você não vai escapar. Você é templo do Espírito Santo. E quando eu estou falando isso, que a presença ela não está restringida ao lugar, óbvio, que eu não estou falando que você não precisa vir à igreja. Eu sou pastor de igreja. Eu entendo que é na igreja, no corpo de Cristo, que nós temos a revelação completa de quem é Cristo. Por quê? Cristo para mim pode ser de um jeito, Cristo para fulano pode ser de outro jeito. Quando a gente se une como corpo de Cristo, a gente tem ideia certa de quem é Cristo. Eu não estou falando contra a igreja, pelo contrário. Mas ao mesmo tempo, eu sou prova viva que durante muito tempo eu só vinha à igreja. Eu era só mais um filho de pastor. E as estatísticas aí falam que, pegando os filhos de pastores aí, mais de 80% dos filhos de pastores não estão na igreja hoje. Dos 20 que sobram, 10 só vão à igreja. 5 estão muito envolvidos. E os outros 5 ou se tornaram pastores, ou diáconos, ou líderes. Uma estatística americana falou isso. E quando eu vi isso, eu falei assim, poxa, eu estou num grupo complicado. Mas durante muito tempo eu só sentava na cadeira também. Mas essa vida de só sentar na cadeira e só vir à igreja e não mergulhar na presença, vai ser chata mesmo. Agora, se você for alguém mergulhado na presença, não é o culto que precisa ser bom para você poder sentir algo. Você já vem sentindo algo de casa. Você não chega aqui para criticar o culto. Você não chega aqui para falar bem assim, aquilo ali foi bom. A irmã canta muito, mas naquela subida desafinou. Ó, o guitarrista, ó, o baterista, ó, o pastor falou um negócio ali e tal. Você não vem aqui para comentar o culto. Você não trabalha em televisão para comentar? Você vem aqui para poder adorar, celebrar e externar aquilo que você já está vivendo na sua casa. Aquilo que você já está vivendo, aquilo que você está mergulhado. Então, às vezes, o louvor pode ser, já que está na onda, terminou aqui antes da... escudo também é pentecostal, né? Teve um divide de fogo aqui, que aí os pentecostais começam já o... Eita, chata. Entendeu? Pode ter uma pessoa cantando em um pandeiro que o negócio está lascando. Por quê? Porque você não é movido por aquilo que é apresentado, você é movido por aquilo que tem dentro de você. Você está comigo? E nós estamos findando o primeiro trimestre do ano, agora acaba. E quantas coisas como juventude nós já vivemos. Mas de repente, faça um esforço na sua mente, ou peça para o Espírito Santo te lembrar, de repente, lá no dia 1º de janeiro de 2025, você fez inúmeros compromissos. Você se comprometeu a fazer aquilo, estudar, ler a Bíblia, começar uma faculdade, começar na academia, começar uma dieta, várias coisas. Se envolver na igreja, fazer parte de um ministério, treinar isso, fazer aquilo, começar a trabalhar nisso. E vão se passando os dias, e você muitas vezes começa a perder a força. Todas as vezes que nós pregamos aqui logo no início do ano, uma das coisas que vocês já me ouviram falar aqui, é que eu fico muito feliz que você esteja aqui no primeiro mês do ano. Mas eu vou ficar ainda mais feliz quando chegar dezembro e você estiver aqui também, com mais uma pessoa, com mais 2, 3. Não porque eu quero que você simplesmente venha à igreja, mas é porque você começa bem e termina bem. Mas muitas das vezes a característica da nossa geração é ser muito intenso. Tanto intenso para cima, quanto intenso para baixo. As doenças que assolam o século não são mais as doenças físicas, mas sim as psíquicas. Como depressão, crise de ansiedade, entre outros, síndrome do pânico. Por quê? Porque é uma intensidade muito grande. O cara acorda sendo Billy Graham e vai dormir sendo Pablo Vittar. Podia falar isso que tem muito convidado, né? Mas eu falo isso direto aqui, tá, gente? Por quê? Porque a gente vive numa intensidade muito grande. E o que eu quero que você entenda é que você precisa ser alguém, eu e você precisamos ser pessoas mergulhadas na presença.
Sabe por quê? Os compromissos que nós fizemos lá no 1º de janeiro, que nós fizemos no período do carnaval, que nós faremos hoje, que nós vamos fazer amanhã, que nós possamos crescer, uma constância, uma vida cristã constante. Se você começou entregando 10%, você vai terminar o ano entregando 110%. Deus tem algo para fazer na tua vida, mano. Você crê nisso? Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Você mesmo, Renan. Você mesmo. Quando eu estava de férias, a sua pessoa veio à minha memória várias vezes em oração. O seu nome veio várias vezes em oração. Eu não sabia, mas o nosso líder, Thierry, te escalou para poder... Você tocou domingo, não foi? Você tocou violão domingo. Eu quero dizer para você que isso é o início daquilo que Deus vai fazer. Deus está te levantando como um jovem referencial por onde você passar. Eu sei que muitas vezes você entende que você é tímido, muitas vezes para falar, mas a sua vida vai exalar um perfume, o bom perfume de Cristo. E as pessoas que se aproximarem de vocês, elas vão sentir algo diferente. O amor e a honra que você tem pela sua mãe, pelos seus pais, aquilo que você respeita as autoridades, faz com que você galgue níveis mais altos, mais rápido. É um tempo de aceleração sobre a tua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Dá um abraço nele aí, Diogo. Eu nem sabia que você ia vir hoje, mas seu nome várias vezes foi na minha mente. Mergulhado na presença. Você está comigo ainda? Você me dá mais um tempinho aí? Me desculpe, mas eu estou empolgado. Faz tempo que eu não prego. Me ajuda aí, Jonathan. Quer? O que vocês estão falando? Depois chama o pessoal, sala 4, reunião. Pô, meu time está jogando contra? Ezequiel capítulo 47 diz assim, versículo 5. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Uma vida mergulhada na presença é uma vida dirigida pelo Senhor. Quando nós estávamos agora no período de férias, a gente foi em alguns lugares que tinha piscina. E eu tenho um filho de 4 anos e uma filhinha, Sara, de quantas semanas? 12 semanas mais uma. Que está ali, fizemos a outra agora, está bem demais, está linda já viu mãozinha, pezinha, perfeita. Mas eu tenho um filhinho de 4 anos. E ele começou a perder o medo da piscina. Isso é bom e ao mesmo tempo é perigoso. Mas tinha algumas piscinas que ele não podia nem entrar, mesmo com boia. E teve uma piscina específica lá que eu falei assim, tira a boia que o papai vai segurar você. E quando ele tirou a boia, e eu comecei a... Na hora veio aquilo que eu queria conversar com vocês hoje. Quem tinha o controle da vida dele ali não era ele, era eu. Se eu soltasse ali, ele ia afogar. Mas se eu pegasse ele e levasse para a direita, ele ia para a direita. Eu estou fazendo para a sua direita, né? Se eu levasse ele para a esquerda, ele ia para a esquerda. Se eu tirasse ele da piscina, ele ia sair da piscina. Eu que estava no controle. O que o Senhor quer fazer com você é isso. Ele quer tirar a sua boia, te levar para um lugar bem fundo e falar bem assim, agora quem comanda sou eu. Por quê? Porque se eu te levar para a direita é o melhor lugar que você tem que estar. Se eu te levar para a esquerda é o melhor lugar que você tem que estar. Se eu te colocar no alto é o melhor... Mas se estiver muito fundo, eu vou te fazer andar sobre as águas, não tem problema. Uma vida mergulhada na presença é uma vida dirigida pelo Senhor. Você está comigo ainda? Deixa eu conversar algumas coisas com você rapidamente sobre Davi. Como já falamos, ele é um reflexo de alguém mergulhado na presença de Deus. Algumas chaves importantes relacionadas à vida de Davi, alguém que pediu e alguém que mergulhou na presença. Primeiro, não se autopromova. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 10 a 13, eu não vou ler não, para a gente economizar o tempo, mas você conhece essa história. Samuel chega lá na casa de Jessé e começa a chamar os filhos de Jessé.
Porque Deus falou com ele, vá lá, porque eu vou ungir um novo rei. Você está comigo ainda? E aí quando ele chega lá, ele começa a ver cada filho de Jessé. E aí eles vão falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí quando se acabam os filhos que estão ali na sala, Samuel pergunta para Jessé, tem mais algum? A forma que Jessé fala, aqueles que interpretam a Bíblia e pegam um contexto, interpretam na língua original, dizem que foi uma forma desleixada, ou uma forma como se fosse insignificante, a forma que Jessé falou. Jessé fala bem assim, eu tenho mais um. Ele é o caçula, mas ele está lá atrás das malhadas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você não precisa se colocar nos lugares que Deus quer colocar você. Porque se você é alguém mergulhado na presença de Deus, você não precisa se autopromover, porque quem te coloca nos lugares que você tem que estar é Deus. Você pode ter certeza absoluta que o Renan, ele não veio antes do culto e falou comigo bem assim, pastor, me dá uma palavra lá de púlpito. Estou querendo ficar famoso na igreja, entendeu? Comprei um violão, tal. Nós nem nos encontramos antes. Eu acho que encontramos ali, só falamos um Pai do Senhor. Tá? Mas Deus queria falar algo com ele. Não é você que tem que ficar buscando as oportunidades. São as oportunidades que aparecem para aqueles que estão mergulhados na presença. E aí você não pode abrir mão delas. Quando Deus te chamar, diga sim. Quando Deus falar com você, vai, você vai. Não espera um tempinho. Você está me entendendo, jovem adolescente? Se Deus falar com você bem assim, ó, muda de vida hoje. Não fala bem assim, eu vou esperar segunda-feira, pelo amor de Deus. Tira esse demônio da segunda-feira da sua cabeça. Começa hoje. Deus quer te usar hoje. Mas eu tenho 12 anos, pastor, mas Deus quer te usar. Mas eu tenho 11 anos, mas Deus quer te usar. Pastor, eu tenho 40 anos, mas Deus quer te usar. Eu tenho 20, Deus quer te usar. De onde você está falando isso, pastor? Da Bíblia. Davi não precisou sair de lá onde ele estava e falar bem assim, ei, eu estou aqui, não esquece de mim não. Não, pelo contrário, foram buscar ele. Porque quando Deus tem algo com você, Ele vai usar o que for para poder te encontrar, para poder te buscar, te tirar da onde você está, para te colocar no lugar que Ele tem para você. Por isso não precisa correr atrás de uma fama ou de uma promoção. Se você é alguém mergulhado na presença, Deus vai usar você. Você está comigo ainda? Outra coisa, não é sobre o ambiente. 1 Samuel capítulo 16, 23 diz assim, sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Olha que interessante essa primeira parte. Para você sair daqui com a cabeça pirando. Sempre que o espírito de quem? Da parte de quem? Da parte de quem? De Deus. Vinha da parte de Deus. Mas para quê? Para que Davi chegasse no ambiente. O ambiente era hostil, ele era um menino novo, Saul estava com o espírito maligno no corpo, mas não é sobre o ambiente. Não são os ambientes que transformam você, é você que transforma os ambientes. Não são as coisas ao teu redor que tem que te influenciar negativamente, é você que tem que ser uma influência. É uma contracultura. A cultura que está sendo estabelecida no mundo é de uma diversidade que não vem de Deus, é de uma homossexualidade que não vem de Deus, é de aborto que não vem de Deus, é de legalização das drogas que não vem de Deus. Pastor, mas é muita coisa contra a igreja. Sim,
É muita coisa contra a palavra, sim. E eu e você somos influenciadores para trazer a cultura do céu na terra. E lutar contra isso. Não contra pessoas, mas contra principados e potestades. A palavra de Deus diz sobre isso. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Durante muito tempo, as pessoas falavam, muitos que vinham para cá, que o Espírito Santo, o clima era meio pesado, espiritualmente falando. Mas isso já mudou. Por quê? Porque nós não podemos aceitar morar num estado que chama Espírito Santo, capital Vitória, e no ser um estado muito crente, muito transformado. Mas não só de, porque tem que abrir mais igreja. Não. Pode abrir? Pode abrir. Mas não é só abrir igreja. É fazer diferença lá fora. Porque você se reúne aqui, na nossa família aqui, nós temos o Salt hoje, e amanhã nós temos 2 celebrações. O restante da semana nós nos reunimos aonde? Nas casas. Por quê? Porque a igreja é importante, sim. Mas os ambientes que nós precisamos transformar estão lá fora. Você está me entendendo? Aqui é fácil, com todo amor e carinho, ser mergulhado na presença aqui dentro. É tranquilo demais. Está tudo cooperando. Está todo mundo adorando junto com você. Eu quero ver você ser mergulhado na sua presença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, muitas das vezes, na rua. Deus tem colocado no nosso coração, e nós estamos orando a respeito disso, mas nós queremos que a juventude salte, invada escolas e faculdades de Vila Velha e do Espírito Santo. Com o quê, pastor? Com homens e mulheres de Deus, que vão se levantar em oração, abrir célula, grupo de oração, evangelizar, sei lá. Pastor, para encher a igreja? Não. O crescimento, ele vem a partir da qualidade. Nós não estamos aqui só para encher a igreja. O crescimento, ele vem acontecendo. Para quem está desde o início aqui, sabe. Nós nos reunimos todo sábado com 20, 25 pessoas. Hoje nós nos reunimos todo sábado, em média, 200, 220 pessoas. Não fui eu, não foi a pastora, não foi a equipe do Salt, foi Deus que fez. Só que a gente planta, a gente rega, e Deus dá o crescimento. Então, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, independente do ambiente que você entrar, você será a voz de Deus naquele lugar. Você vai ser um farol. Pastor, mas eu entrei num lugar, o meu trabalho, tem muita gente sofrendo lá, pastor. Parece que é um inferno aquilo. Você vai ser uma porta do céu naquele lugar, em nome de Jesus. Pastor, mas na minha escola, pastor, tem gente já usando droga, tem gente viciada em pornografia, tem viciada em masturbação. Você vai mostrar a eles o quanto é bom ser santo, ser separado, viver em santidade. Isso não vai fluir muitas vezes apenas das suas palavras, mas vai fluir daquilo que tem dentro de você. Assim como a sombra de Pedro curava, eu quero declarar também que a tua sombra pode passar na escola e curar as pessoas em nome de Jesus. Por que não? Por que você não pode orar por alguém e alguém ser curado? Por que você tem que andar com Dorflex na bolsa? Se alguém pedir um remédio. Anda com a tua mão cheia de óleo de Deus. E se alguém falar, eu estou doente, deixa eu orar por você. Pastor, e se eu orar e não for curado? Vai treinando. Vai testando. Uma hora dá certo. Mas tem que tentar. Todo velório que eu vou, eu chego perto do caixão e oro. Senhor, quero orar para essa pessoa aqui ressuscitar. Em nome de Jesus. Até hoje, pastor, quantas já? Contando do mês passado? Nenhuma. Mas eu vou continuar tentando. E na hora que acontecer, eu não sei. Porque a gente não sabe se a gente vai glorificar ou ficar com medo. Não é? Não, pastor, a gente vai glorificar. Para de show. Consegue assistir nem Strange Things, quanto mais.
Nossa, aí fui moderno, hein? E eu nem assisti esse troço. Alguém assistiu esse negócio? Vocês também leram a Bíblia também, toda, né? Amém. Diga assim pro seu amigo assim, ó, tá acabando. Para de show. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Terceiro e último. Primeiro você começa. Lá em 1 Samuel 17, capítulo 32 ao 36. Também não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois você pode ler 1 Samuel em casa. Mas Davi, doidinho. Pensa num cara doidinho. Quem é um cara doidinho? Pensa aí. Luiz. Luiz está aí? Deve estar por aí. Se não estiver aí. Mas tem uns caras doidinhos na igreja. Cadê? Felipe está aí, não está? Felipe, está lá. Felipe é maluco. Felipe é doido. Pensa num cara tipo o Felipe, assim, doido. Era Davi. Davi chegou. Ninguém ia lutar lá com o gigante. E Davi chegou para Saul e falou o quê? Eu vim para lutar. Eu faço jiu-jitsu na academia tal. Brincadeira. Eu sei que nessa conversa deles, tentaram botar armadura em Davi, não deu certo. Mas quando Saul pergunta a Davi, como é que você vai lutar com um gigante? Você não é guerreiro. Aí Davi falou, ô Saul, que eu já vou ser rei no seu lugar, segura as pontas aí. Você não sabe, mas eu já comecei lá atrás. Quando ninguém via, eu peguei e matei um urso para defender as ovelhas do meu pai. Quando ninguém via, eu defendi e matei um leão lá, para defender as ovelhas do meu pai. Eu estou sendo treinado há muito tempo já. Primeiro eu comecei, agora eu vou melhorar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não adianta você querer vencer o gigante no público se você não matou o leão no secreto. Não adianta. Não adianta você querer rodar e tal, aquilo. Deus me usa! Por que o Senhor não me usa? Porque quando você está em quatro paredes, você não busca o Senhor, porque ninguém está vendo. Você só busca quando alguém na comunicação passa na sua frente. Fazendo um story, ou vai tirar uma foto. Você está até assim, às vezes, no culto, assim, ó. A irmã aqui cantando, se desdobrando, tal, aquilo outro, pai, você está assim. Aí você olha de longe a pessoa da comunicação, você já faz assim, ó. Oh, Deus. Não sabe nem o que canta. Oh, Senhor, eu te perdoo pelos seus pecados. Abençoa o Satanás, Pai. Entendeu? Porque não sabe, não tem o costume, não tem o hábito. Ai, meu Deus. Ou vai ter muita gente que vai voltar, ou tem muita gente que vai nem nunca pisar mais aqui. Davi começou lá atrás, mano. Eu estou querendo incentivar o teu coração a sair daqui. Eu sei que de repente você vai sair daqui, fazer um lanche, ir em algum lugar com a galera, tal. É top. Tem gente que vem muitas vezes para o Salt para sair depois, não tem problema, pode vir. Uma hora Deus te pega aqui também. Entendeu? Mas vá para casa e busque a Deus. Amanhã você vai vir na igreja. Porque domingo o cara não pode faltar à igreja, né, pastora? Domingo o cara faltar à igreja, o cara, pelo amor de Deus. Como é que você vai vir na igreja? Se você não é daqui da nossa igreja, você vai na tua igreja. Mas segunda-feira muitas vezes não tem culto. Ou você vai trabalhar, ou você vai estudar. E aí? E aí? O que você está treinando no seu secreto? Quem aqui quer vencer gigantes? Então fica de pé, por favor, para parecer que está acabando. Nada pode substituir uma busca ao Senhor quando ninguém está vendo. Deus pode falar muito com você na igreja,
na célula, através de um discipulado, através de uma reunião. Mas eu tenho total certeza em Deus, que Deus quer se revelar a você também na tua casa. Que Deus quer se revelar a você também no teu quarto. Pastor, mas eu não tenho liberdade na minha casa. Vai para o banheiro. Vai para um lugar que você tenha liberdade. Comece a buscar a Deus incessantemente. Comece a ser alguém mergulhado na presença. Quem aqui quer ser usado por Deus ainda esse ano? Quem quer impactar a vida de alguém ainda esse ano? Então é sobre isso. É sobre você mergulhar na presença. É sobre você buscar a Deus todos os dias. Você não precisa se autopromover. Você não precisa ficar com medo do ambiente. Você primeiro começa. Depois Deus melhora. Tem alguns que até mudaram a trend, né? Primeiro você começa e é fiel. E depois Deus melhora. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Para você que deseja ser mergulhado na presença. Se você não lembrar de nada do que eu falei hoje aqui, nada. Lembre-se de apenas uma coisa. Lembre-se de uma coisinha. Nós estamos vivendo num mar aberto. A boia não vai conseguir nos manter submersos. Você nadar não vai conseguir te manter salvo. Nesse mar aberto que nós estamos vivendo, só a presença de Deus é capaz para poder controlar, dirigir e cuidar de você. Por isso, se você quer viver uma vida bem-sucedida, se você quer ser um jovem ou adolescente usado por Deus, um instrumento do Senhor, alguém realmente que faça diferença, eu quero convidar você a se comprometer nessa noite, a mergulhar na presença.